E se um desconhecido entrasse na sua casa e começasse a controlar quem você ama, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família tentando sobreviver a um psicopata terrivelmente sádico, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o velho maníaco em Vash. Essa família vai descobrir que aceitar comida de estranhos realmente é uma má ideia. Começamos com a Tarva, que está esperando a filha Arya sair da escola, e quando a aula finalmente acaba, ele vê a menina dando um abraço em um jovem e subindo na moto de outro para ir embora. Por esse motivo, o cara não perde tempo e começa a buzinar para ela. Vendo isso, a Arya sai rapidamente de cima da moto e corre pro carro do pai, implorando pro cara parar de buzinar e não envergonhá-la. Então ele grita pros outros, falando que é o pai da garota, e volta pro carro. Aí os dois conversam um pouco sobre os caras com quem ela tinha interagido e voltam pra casa dando risada sobre a situação. Além disso, enquanto estão na estrada, a Arya fala que quer comprar algumas roupas no shopping com a amiga no dia seguinte e pede pro pai cancelar a viagem que a família marcou. Isso sem contar que ela também revela que essas roupas são pra ir em uma viagem com um grupo de amigos, que planeja quase que atravessar o país enquanto vê as belas paisagens da Índia. E não se enganem, galera, apesar de você só ver aqueles vídeos de comida de rua indiana, a Índia é um lugar extremamente lindo e rico em belas paisagens naturais e construções, mas também tem uns lugares bem sujos. Mas enfim, no início a Troava não gosta muito dessa ideia, principalmente porque vão ter garotos na viagem. Só que como a garota continua insistindo no pedido durante o resto do dia, ele não consegue resistir aos desejos da sua filha e acaba cedendo durante o jantar, sendo que até mesmo o Anshi, que é o caçula, pede pra ir, o que os pais obviamente não deixam. Nessa hora, o Atrava fala que apesar de deixar a garota ir para a viagem, ela vai precisar ligar todos os dias pra ele ou para a Bina, que é a mãe dela, pra avisar que está tudo bem. E desculpas como bateria fraca, falta de internet, não vão colar, ao que a Arya concorda na hora. Porém, enquanto a garota está toda animada, o Atrava também manda ela entregar o endereço e o número do telefone de todos que vão nessa viagem, algo que a Arya também concorda facilmente. Só que para infelicidade dela, as demandas ainda não acabaram, pois o Atrava diz que ela e o resto dos amigos precisam compartilhar a localização em tempo real desde o início até o final da viagem, o que deixa a garota bem chateada, dizendo que isso já é pedir demais, e que nem teria como todos os amigos dela fazerem isso. Por esse motivo, o Atrava muda de ideia e fala que tudo que vai querer é que a Brinda, que é a melhor amiga da Arya, e aquele jovem da moto passem as localizações deles, uma coisa que a menina aceita, mesmo ficando bem irritada. Mas para piorar ainda mais, o Atrava também decide que apesar dela poder ir com os amigos nessa viagem, o passeio do dia seguinte não vai ser cancelado, algo que a irrita ainda mais. No dia seguinte, a família pega a estrada para ir até a fazenda. No caminho, a Bina confirma com a Atrava que o amigo dele, o Sunil, está levando o chá e o açúcar. Além disso, eles também conversam um pouco e param rapidamente para comer em um restaurante de beira de estrada, algo que a Arya não curte muito e até avisa pra mãe que a família não deveria comer em um lugar assim. Apesar disso, eles se sentam e fazem o pedido, o que deixa a Arya bem infeliz, já que a comida é muito diferente do que ela come normalmente. Apesar disso, o Atrava dá uma zoada com a cara da filha e diz que não tem problema comer algo gorduroso de vez em quando. O estranho mesmo é que existem certos pedidos que os clientes não podem fazer sem uma ficha, quase igual a pegar a ficha para ser atendido no postinho. Por isso, o Atrava decide ir ao balcão comprar um chazinho para beber. O problema é que além de não ter uma ficha, o cara só tem notas de valores muito altos, e o restaurante não pode dar o troco. A sorte dele é que outro homem aparece para comprar o chá, e decide dar ao Atrava a ficha que é necessária para fazer o pedido. Por isso, o Atrava agradece, volta pra mesa e entrega a ficha pro garçom para pedir um chá. O esquisito é que nessa hora, aquele cara que deu a ficha pro Atrava aparece do nada, diz que também quer um chá e começa a conversar com a família, falando que esse sistema de pedidos é muito estranho e perguntando se pode se sentar com eles, algo que o Atrava aceita, já que foi ele quem lhe deu a ficha. Uma pena que essa decisão vai ser o maior arrependimento da vida dele. E a situação já começa estranha quando o esquisitão se senta ao lado da Arya e dá uma boa encarada nela antes de perguntar o nome da garota, mas ninguém parece perceber a estranheza do maluco. E pra ficar ainda mais estranho, assim que a menina confirma que não vai comer e os pais dela falam que o garçom já pode limpar a mesa, o doidão diz que ainda vai se alimentar e até começa a tentar convencer a Arya a comer o que tem ali. Porém, como a garota continua recusando, ele fala que não é certo ela desrespeitar a comida desse jeito e até chega a dizer que tem muita gente passando fome por aí, enquanto ela se recusa a comer algo, o que faz com que o Atrava concorde totalmente e zoe com a cara da filha. Mas como se a situação já não estivesse estranha o bastante, o cara ainda tira uma caixinha do bolso e fala que se ela não quer comer aquele pão, deve pelo menos comer esse docinho de açúcar. E mesmo vendo que a filha está desconfortável com a situação, o Atrava acha isso muito engraçado e diz para a menina comer. Aí, mesmo se sentindo injustiçada, a Arya come o docinho. O que ninguém percebe é que logo após fazer isso, ela começa a se sentir estranha e olhar pro desconhecido. Nesse momento, ele empurra o prato pra garota e diz pra ela comer. O bizarro é que por algum motivo, a menina não fala
fala nada e apenas come o lanche. Só que as estranhezas não acabam por aí. Afinal, o cara ainda fala pra Arya beber um pouco d'água e ela bebe tudo sem reclamar, o que a quase faz passar mal. Porém, nenhum dos pais percebe isso. No entanto, a garota sente que tem algo de errado nessa história e diz que é melhor eles irem embora, algo que o resto da família aceita. E aí, sabendo que provavelmente nunca mais vão se ver, o Atrava pergunta qual é o nome do homem e descobre que ele se chama Pratap. Aí as bizarrices ainda não acabaram, pois assim que todos entram no carro e a Arya pede pro pai ir embora rápido, o Pratap aparece do nada, manda a menina abrir a janela e entrega alguns biscoitos pra ela, ordenando que ela coma assim que chegar na fazenda, além de também mandar a garota ficar feliz. E sim, por algum motivo os pais aceitam isso tudo numa boa. Após isso, o Atrava se despede do Pratap e pega a estrada junto com o resto da família. No caminho, a Bina sente que tinha algo de estranho com o doidão e pergunta se o Atrava falou pro Pratap que eles estão indo pra casa da fazenda, mas o homem nega que tenha feito isso, e a Arya explica que foi ela quem contou. Ok, eu acho que eu não preciso dizer o quão idiota é deixar a própria filha comer o doce que um cara tão estranho deu pra ela, né? Mas não só isso, a verdade é que no momento em que o Pratap apareceu na mesa e agiu como o dono do mundo, querendo se sentar com eles, o Atrava devia ter cortado as asinhas do cara e falado que aquele é um momento em família. Sempre que se encontra um folgado, a melhor coisa a se fazer é impedir que ele tome espaço de fala e não sinta que tem liberdade para fazer o que quer. Isso porque existe uma regra básica de segurança chamada proximidade forçada, pois acontece que os predadores testam os limites das outras pessoas para saberem se tem ou não uma chance alta de ter sucesso no ataque deles. E o Pratap fez todos os passos dessa proximidade. Primeiro ele chega conversando com a família, como se fosse um parente. Logo em seguida ele se senta, encara a Arya, pergunta mais sobre ela e entrega um doce pra menina. E para não deixar na cara que está com más intenções, quer dizer, ainda mais a cara, ele aproveita a forma com que o Atrava trata a filha, entra na brincadeira do cara e oferece um doce como uma alternativa viável a ela não querer comer a comida do restaurante. Sendo assim, é bem óbvio que a melhor maneira para lidar com o Pratap aqui seria cortar toda tentativa de aproximação e até mesmo devolver a ficha pra ele se fosse o caso. Agora falando sobre o doce que ele entregou pra Arya e que a fez se tornar tão submissa, bom, existem duas possibilidades aqui. Uma é sobrenatural, talvez algum tipo de ritual que precise que a vítima coma o doce para ele ganhar controle sobre a pessoa. E é bem possível que o problema aqui seja místico, pois o nome Vash não é à toa. Afinal, na Índia tem o Vashkaran, que é uma vertente do Tantra e da astrologia, usada para subjugar e controlar a mente de outra pessoa. E na crença do Kala Jadoo, um dos métodos mais eficazes de fazer o Vashkaran funcionar é fazer a vítima ingerir algo que foi energizado com mantras específicos. Acontece que no folclore indiano, os doces são predominantemente oferecidos como oferendas aos deuses ou entidades, tendo um contexto mais auspicioso. Só que, como eu disse, isso é predominantemente, e aqui pode ser a exceção da exceção. E talvez quando o Pratap deu aquele docinho, ele estivesse selando um contrato espiritual, fazendo com que a partir do momento em que a Arya comeu por vontade própria, mesmo que coagida, ela aceitasse a energia dele dentro dela, praticamente convidando um vampiro para dentro de casa. Aliás, o Pratap claramente usou a lei do hóspede como arma desde o início, pois a cultura indiana tem o ditado Atiti Devo Bhava, ou o hóspede é de Deus, que representa a filosofia tradicional indiana de tratar os visitantes com reverência e hospitalidade. E provavelmente foi por isso que o Atrava não conseguiu ser rude com um doidão. Ou seja, levando em conta que o Pratap seja um praticante de magia maligna, é possível que ele precise de permissão para agir, e por isso ele deu a ficha pro Atrava lá no início. Ele não estava sendo gentil, na verdade era apenas uma troca, e no momento em que o Atrava aceitou, ele contraiu uma dívida kármica, e o feiticeiro basicamente comprou o direito de se aproximar e de se infiltrar nessa família. Mas infelizmente não é só isso, afinal vale lembrar que no momento em que o Pratap sentou na mesa, ele deu uma boa encarada na Arya, e na Índia o conceito de mal olhado é fortíssimo, e acredita-se que um olhar carregado de intenção maligna pode literalmente adoecer, enfraquecer ou controlar alguém, tanto que um feiticeiro treinado pode usar o olhar para quebrar a psique de uma pessoa fraca, e a Arya era o alvo perfeito, pois a jovem estava desconfortável com toda a situação, e ainda não tinha o apoio dos próprios pais naquele momento. E para começar a quebrar esse esquema, o Atrava só precisava ter devolvido a ficha e acabado com a dívida, cortado o karma criado entre eles. Já o resto eu vou falar mais pra frente, caso realmente tenha algo a ver com magia. Agora, outra possibilidade pro que aconteceu é que o cara tenha enchido esses doces de escopolamina, ou sopro do diabo. Essa substância, que normalmente pode ser usada para o bem, no tratamento de alguns problemas intestinais, também pode ser usada para o mal, que é quando ela se transforma no sopro do diabo. No mundo real, é óbvio que o efeito não seria tão rápido dessa forma, porém o comportamento meio zumbificado e submisso é uma assinatura clássica dessa substância. Ela age bloqueando os receptores no cérebro e criando um estado de passividade e amnésia anterógrada, que é quando a pessoa não forma novas memórias, deixando a vítima acordada, mas sem livre-arbítrio. A única questão aqui é que via oral, o efeito costuma começar por volta de 20 a 30 minutos. Não é tão instantâneo quanto vemos aqui. Fora isso, o Pratap provavelmente também pode
pode estar usando hipnose de choque ou programação neurolinguística, sendo que o doce é apenas uma âncora física para o comando mental. E se essa família percebesse a forma estranha que a Ari está agindo e suspeitasse de algo, a melhor coisa seria levar a menina até o hospital e fazer uma lavagem gástrica nela. Isso sem contar que nenhum tipo de dado pessoal deveria ser dito de forma tão aberta para um estranho, principalmente avisar o local para onde a família está indo. Me espanta eles não terem achado isso nada suspeito. Em seguida, a família chega na casa de campo, só que enquanto o pessoal pega as malas para levar para dentro, a Arya come os biscoitos que ganhou do Pratap. Após fazerem isso, todos entram na casa e começam a se jogar na piscina e brincar entre eles. Algum tempo depois, a Bina fica desconfortável por causa da calça jeans molhada e decide sair da piscina. Então ela volta para dentro da casa, coloca o celular molhado para carregar e sobe até a laje do segundo andar para se secar e aproveitar a vista. O bizarro é que ao olhar para frente da casa, ela avista o Pratap acenando e pedindo para ela se aproximar, algo que deixa a mulher completamente em choque. Por conta disso, a Bina desce rapidamente e avisa o Atrava que aquele esquisitão do restaurante está no portão da casa pedindo para entrar. E sabendo disso, o Atrava pega uma toalha e vai conferir o que o cara deseja. Chegando no portão, ele pergunta por que o Pratap está ali. E o doidão conta uma historinha esquisita, falando que o carro dele morreu nessa região e que quando ele foi tentar ligar para a filha, percebeu que não tinha sinal. Isso sem contar que o telefone dele também descarregou. Então ele deu uma olhada em volta para ver se conseguia ajuda e avistou a Bina no segundo andar. De alguma forma, essa história convence o Atrava e o idiota simplesmente deixa o Pratap entrar na casa para fazer uma ligação. Assim que eles entram na casa, o Pratap se senta e o Atrava pede para a Bina dar o telefone pro cara fazer uma ligação, mas como está tudo molhado, o homem sai dali para se trocar. Nessa hora, a Bina entrega o telefone fixo pro esquisitão e pergunta se ele quer chá. Porém, o cara recusa e pede um pouco de café e ainda pergunta onde está a Arya. Então a Bina apenas responde que ela está do lado de fora e vai pra cozinha pegar o café. Só que na hora em que ela se afasta, o Pratap vai até a janela e fica observando a Arya até o momento em que ele vê o Atrava descendo as escadas. Nessa hora, ele apenas finge que estava olhando a casa e elogia o local, algo que faz o Atrava se sentir bem orgulhoso. Aí, enquanto o dono da casa tenta ligar a televisão, eles conversam e o Pratap tenta ligar para a filha, o que não dá certo, já que a ligação não é completada. Por isso, o Atrava pega o celular e tenta fazer a ligação pro cara, o que também não dá em nada. Sendo assim, ele apenas diz para esperarem um pouco e tentarem novamente depois. Nesse momento, a Bina entrega o copo de café pro Pratap e sai de casa para chamar os filhos para dentro. Além disso, o Atrava também abre a gaveta para pegar algumas pilhas do controle e revela pro Pratap que trabalha como piloto, já que o cara está bem curioso para saber mais da vida dele. Nessa hora, a Arya aparece e o esquisitão manda ela se sentar no sofá, algo que a menina obedece na hora e recebe uma bronca do pai. Afinal, ela está toda molhada e vendo que a garota realmente não deveria estar ali, o Pratap manda ela ir trocar de roupa e depois voltar para a sala, algo que ela obedece na hora. Porém, o Atrava está tão focado no controle que não funciona que simplesmente não percebe a estranheza. E assim que a garota se afasta, o Pratap fala pro Atrava que é normal que os eletrônicos deem problema se ficarem muito tempo sem uso. Isso parece deixar o Atrava desconfortável e ele liga novamente para a filha do visitante. No entanto, continua dando errado e para piorar ainda mais, o Pratap não tem outro número para ligar. De repente, a Bina passa levando o Enche pro segundo andar e chamou a Atrava para bater um papo. Então, quando estão longe do Pratap, a mulher pergunta o que o esquisitão está fazendo ali e o Atrava responde que ele apenas teve um problema com um carro e agora está tentando ligar para a filha. Ao mesmo tempo, a Arya desce e começa a conversar com o Pratap. A garota revela que seus pais pediram para ela terminar com o namorado e ela desobedeceu essa ordem, pois ama o cara. E sabendo disso, o Pratap pergunta sobre o amor dos pais dela, ao que a menina responde, dizendo que apesar de também ser importante, ela tem a liberdade de tomar as próprias decisões. Agora é importante falar que enquanto isso acontece, o Anshi está jogando uma bola pra lá e pra cá, acertando tudo que tem pela frente, incluindo a própria irmã, e isso deixa o Pratap irritado, já que os dois estão conversando. Porém o garoto não dá a mínima pra isso, e continua brincando. Paralelo a isso, a Bina mostra que está claramente desconfortável com a presença do Pratap, mas o Atrava apenas diz que vai levá-lo embora depois de dar um lanche pro cara. Fora isso, o Pratap descobre que a Arya está querendo fazer uma viagem com os amigos, e fala que a garota não pode fazer isso, pois ela terá que ir embora com o cara pra casa dele, algo que ela luta bastante para não concordar. O problema é que nessa hora, o Anshi dá uma outra bolada nela, e o Pratap manda a Arya dar o tapa mais forte que conseguir no irmão, então ela simplesmente se levanta do sofá, acerta o rosto do menino com um tapa nível UFC e parece sair do transe da ordem, ficando em choque com o que fez. Os pais chegam rapidamente por conta do grito do Anshi e perguntam o que está acontecendo, mas na hora em que a Arya vai explicar que apenas fez o que o Pratap mandou, o cara manda ela ficar quieta e ir pro lado dele, o que a coitada faz na hora. Com isso, o Pratap tenta proteger a Arya, falando que foi o Anshi quem começou o problema, jogando a bola várias vezes na menina. Porém, o Atrava não se importa com isso e parte pra cima da filha, querendo saber por que ela fez isso. Aí vendo que estava sendo ignorado,
Irritado, o Pratap impede o Atrava de tocar na jovem e começa a se explicar outra vez, dizendo que o Anshi foi o responsável. Só que o Atrava interrompe o cara e avisa que eles vão embora em poucos minutos. Mas antes disso, o cara é chamado pela esposa e precisa ver como está o Anshi. No entanto, o Pratap não se importa com isso e apenas manda a Arya ir pegar um pouco d'água pra ele. E com isso feito, ele manda a garota ir se desculpar com os pais até eles entenderem. Bom, eu realmente não consigo imaginar como alguém consegue ser tão idiota quanto o Atrava. Não é possível que o cara realmente tenha caído nesse papinho do Pratap. Primeiro que a desculpa já é muito ruim, e mesmo que ele realmente precisasse de ajuda, o Atrava jamais deveria ter recebido um desconhecido na casa dele, ainda mais levando em conta que é muita coincidência que ele tenha aparecido ali, logo depois deles terem se encontrado na estrada. E essa tática até que é bem conhecida, tanto que se chama simulação de vulnerabilidade. O Terry Bundy era mestre nisso, e frequentemente ele usava gesso falso ou pedia ajuda com o carro para baixar a guarda das suas vítimas. Aliás, o segundo pacote de biscoitos que a Arya comeu a comando do Pratap se chama dose de manutenção, que basicamente serve para manter os níveis da substância, ou quem sabe nesse caso aqui, do feitiço usado. E no momento em que a Arya dá um tapão no irmão, ela meio que acorda totalmente chocada com o que fez. Isso é a dissociação traumática, ou estado de fuga, pois a substância ou o feitiço pode estar suprimindo o córtex pré-frontal, no caso, o julgamento moral, e um ato de violência contra um ente querido pode causar um rápido curto-circuito que acorde a vítima por alguns instantes. E ao fazer a Arya bater no irmão, o Pratap está claramente tentando jogar a família da garota contra ela mesma. Então, voltando um pouco, se o Atrava realmente quisesse ajudar o maluco, a melhor escolha a se fazer era deixar o portão fechado e mandar o Pratap esperar do lado de fora enquanto alguém ia lá dentro pegar o telefone. Assim o perigo diminuiria e o Atrava ainda conseguiria ajudar o desconhecido. Mas vamos supor que por algum motivo o Atrava é a melhor pessoa do mundo e que só pensa no melhor dos humanos. Mesmo assim, ele poderia chamar um guincho pro Pratap e ajudar o cara a levar o carro pra oficina. Dessa forma, ninguém entraria na casa dele, porque se na cultura indiana você é obrigado a pôr um estranho pra dentro de casa, os serial killers devem fazer a festa nesse país, né, galera? Mesmo levando isso em conta, na hora em que ele viu a forma com que o doidão estava tratando a Arya e se aproximando dela, o cara devia ter quebrado o Pratap na porrada e jogado o cara pra fora do terreno, sem nem mesmo dar chance dele se explicar. Afinal, tudo indicava que ele era um pai protetor, já que pra garota fazer aquele passeio ele só faltou pedir a identidade de todo mundo que iria, e agora ele tá deixando um velho aleatório que tá interessado demais na filha dele entrar na casa como se fosse amigo da família. Pra mim isso aí não cola. Só que essa família não me parece a mais esperta da Índia. Afinal, quem que entra na piscina com o celular e depois coloca o celular molhado pra carregar desse jeito? A chance da entrada USB estar úmida é gigante. Aí dessa forma, nem vai carregar e ainda é capaz de estragar a entrada USB do celular. Assim que ficam apenas os adultos na mesa, a Bina e o Atrava começam a conversar com a filha, querendo saber por que ela fez isso, sendo que nunca matou nenhuma mosca. E o Atrava acha que isso aconteceu porque deu liberdade demais pra menina, ao que o Pratap concorda, dizendo que a garota realmente tem liberdade demais. No entanto, o Atrava corta o cara na mesma hora, falando que é um problema de família e que o doidão não sabe nada sobre eles. Mas é nessa hora que o Pratap mostra que sabe muito mais sobre a Arya do que os próprios pais, pois ele sabe até mesmo que a menina continua namorando escondido. E a Bina fica em choque ao saber que a filha discutiu isso com um desconhecido, mas sem se importar com a opinião deles, o Pratap fala que os pais estão sendo muito liberais e manda a jovem ligar pro namorado e terminar com ele, algo que a Arya faz na hora sem nem pensar muito, o que choca ainda mais os pais dela, isso sem contar que ela até mesmo bloqueia o cara. E vendo essa bizarrice, a Bina pergunta por que a filha está sendo tão obediente e se ela está bem. No início, a Arya fala que não está bem, porém assim que o Pratap dá uma ordem, ela muda de ideia e diz que está de boa. Aí vendo que a situação está esquisita de verdade, o Atrava diz pro Pratap que está na hora de ir embora, só que o cara mostra a verdadeira personalidade e fala que não vai a lugar nenhum e que na verdade vai ficar ali um bom tempo. Ouvindo isso, a Bina manda logo aquele eu avisei, querendo dizer que sabia que tinha algo de errado com o doidão, e o Atrava apenas diz que essa não é a hora para piadas. No entanto, o Pratap fala que não está brincando e que não irá embora enquanto não terminar o seu trabalho. Isso deixa o Atrava full putaço e ele vai pra cima do cara, decidido a expulsá-lo de uma maneira suave, considerando a idade do desconhecido. Só que o Pratap não leva isso a sério e até ri da cara dele, ordenando que a Arya impeça que os pais dela o tirem da casa, algo que a menina apenas concorda. E assim que o Atrava empurra o cara, mandando que ele não fale com a jovem, a Arya parte pra cima do próprio pai, na tentativa de defender o Pratap, gritando com os pais e dizendo que o tio não vai a lugar nenhum. E sim, ela chama ele de tio. Então, o Pratap fala que a garota não deve deixar os pais dela chegarem perto dele e vai se sentar, enquanto os outros têm uma baita discussão em família. Nessa hora, o Anshi aparece para ver o que está acontecendo, e a Bina manda o filho subir e ficar lá em cima. Ao mesmo tempo, o Atrava percebe que a filha realmente está agindo de uma maneira bem estranha, e pergunta por que ela está sendo tão obediente. E como a Bina é a única que pensa nessa casa, a mulher fala o óbvio, que o Pratap deve ter feito algo com ela. Então, o Atrava fala que a filha não precisa fazer tudo que o doidão manda, e o Pratap explica que na verdade, ela precisa sim,
e como demonstração, ele diz pra menina comer o pó de chá, e a coitada faz isso na hora, o que deixa os pais dela completamente desesperados. E o pior de tudo é que a Arya claramente ainda tem um certo nível de consciência, pois ela chora dizendo que por algum motivo precisa obedecer tudo que o psicopata falara. Sabendo disso, a Bina fala que o Pratap deve ter colocado um feitiço na filha deles, e pra surpresa de todos, o maníaco fala que foi isso mesmo que ele fez. Só que mesmo vendo tudo o que está acontecendo, o Atrava fala que não acredita nisso, e que a magia é apenas uma farsa. Aí para mostrar que o Atrava tem uma visão muito fechada, o Pratap manda a Arya rir cada vez mais, até ficar parecendo uma louca. Então ele manda ela parar de sorrir e ordena que chore como se tivesse perdido a própria liberdade. E bom, não foi isso que ele falou, mas eu tenho certeza que ela chorou pensando nisso. E quando se cansa das brincadeiras, o Pratap simplesmente manda que a menina dê um tapa no próprio pai, ao que a Arya faz na hora, e se arrepende logo em seguida. Com isso feito, o Pratap manda os pais se sentarem, e quando fazem isso, o Atrava pergunta o que o esquisitão quer com eles, o que deixa o Pratap bem feliz. Porém, antes de responder, ele faz a Arya quebrar os celulares dela e da mãe. Em seguida, o doente manda a menina fazer uma massagem na perna dolorida dele, e fala que o que ele quer é bem simples, e ao mesmo tempo complicado de se entender, afinal ele apenas quer levar a Arya embora. O mais triste de tudo isso é que além dos pais que ficam extremamente abalados com a situação, a própria Arya começa a chorar, mostrando que ele está um pouco consciente, quase igual a situação do filme Corra. E como não gosta disso, o Pratap manda a garota sorrir como se estivesse muito feliz, o que mexe ainda mais com os pais dela, tanto que a Bina até pergunta o que eles fizeram para merecer isso, e em resposta, o Pratap explica que eles não fizeram nada, e que para evitar alguns inconvenientes, os dois precisam oferecer a filha para ele enquanto ela assiste. Dessa forma, ela vai cortar a relação com os pais e encarar o Pratap como sendo a única pessoa na vida dela, afinal, se ela mantiver esse sentimento pelos pais, o feitiço pode acabar quebrando no futuro, e a jovem teria a chance de se virar contra ele, não que isso tenha acontecido antes. Isso sem contar que caso os pais não concordem, ele vai simplesmente fazer a garota finalizá-los, e depois ir embora com ela, o que é uma situação bem mais grave. Além disso, ele deixa claro que não existe nenhum motivo em particular para tê-los escolhido, e permite que os dois discutam como vão querer lidar com a situação. No entanto, o Atrava fala que jamais vai deixar o cara levar a filha dele, e acaba sendo zombado pelo Pratap, que resolve contar um pouco mais sobre ele, para que o casal entenda no que estão envolvidos. Segundo o Pratap, ele é o próprio diabo, pois ama ver as pessoas sofrendo, chorando e perdendo a esperança. O problema é que nesse momento, o Anshi aparece do nada, e o Pratap manda a Arya ir pegar o irmão para fazê-lo ficar ali embaixo. E aí, com medo de que aconteça algo com a criança, a Bina age rapidamente e o puxa para se sentar com ela, garantindo que o coitado fique afastado do psicopata. Ok, no momento em que percebeu que as coisas estavam ficando estranhas, o Atrava devia ter agido rapidamente, pegando aquela faca que estava na gaveta e golpeando o cara de uma vez na traqueia. Assim ele não conseguia dar nenhum comando para a Arya e seria finalizado sem problemas. E mesmo que ele não tivesse a chance de pegar a faca para apagar o Pratap, ele podia ter usado os próprios punhos para golpear a traqueia do psicopata e impedir que ele falasse. Eu diria que o maior problema do Atrava é o quão ingênuo e indeciso ele é. Na hora em que uma pessoa percebesse que a família está em risco iminente, como é a situação aqui, a única coisa que a pessoa deve pensar é em acabar ou neutralizar essa ameaça o mais rápido possível, sem dar chance pro inimigo fazer qualquer coisa. E provavelmente eles teriam que se explicar depois pra polícia, já que tudo está acontecendo sem uma agressão, né? Mas se eles não fizerem nada, é muito pior. Aliás, o Pratap usa táticas de tortura psicológicas bem conhecidas, e fazer a vítima rir e chorar sob seu comando não serve apenas para mostrar o poder, isso serve para quebrar o espírito dos pais, pois ele não quer apenas que a menina siga ele. O doente deseja que os pais entreguem ela voluntariamente. E aqui o Pratap também confessa que realmente é um feiticeiro, e na magia folclórica indiana, existe o conceito de transformar alguém em um Katipuli, ou seja, uma boneca viva, e o Vashkaran extremo tem como objetivo renovar a alma ou a vontade da pessoa por um tempo, transformando o corpo em uma casca vazia que apenas obedece. Após o menino se sentar, o Pratap volta a falar sobre como é mau e gosta de fazer maldades, e infelizmente eu não estou brincando, ele literalmente fala isso. Pra piorar ainda mais, ele fala que vai fazer a Arya sofrer, e mesmo ouvindo tudo isso, o Anshi pergunta pra mãe por que ela está chorando. Será que o tapão deixou esse idiotinha surdo? O problema mesmo é que o Pratap percebe que a Arya não está mais massageando sua perna, e mete um chutão na barriga dela como punição, o que faz o Atrava se jogar em cima dele e dar vários socos na cara do psicopata. E vendo que ia se dar mal, o Pratap manda a Arya lhe ajudar, só que na hora que percebe que a menina não consegue lidar com os pais sozinha, ele manda ela pegar o Anshi e bater a cabeça dele na parede, algo que ela faz na hora, deixando os adultos apavorados. Em seguida o casal leva o Anshi pro segundo andar e o coloca em uma cama. A sorte é que ao fazer isso, ele consegue encontrar o celular do garoto, que infelizmente está sem bateria, mas pelo menos isso faz o Atrava se lembrar que o celular de serviço dele ainda está na mala de viagem, que infelizmente está na sala perto do Pratap. Pra piorar ainda mais, eles notam
notam que o Anshi está queimando de febre e decidem que precisam pedir pro psicopata deixá-los levar o menino pro hospital. O Atrava tem certeza de que isso vai dar errado, porém como não tem outra opção, ele concorda em fazer isso. Então a Bina desce na frente, conta sobre a situação e pergunta se pode levá-lo ao hospital. Porém o Pratap mostra que está putaço por ter apanhado e apenas grita com a mulher e manda a Arya pegar uma faca. Nessa hora, o Atrava também aparece e o Pratap manda a Arya ficar pronta para golpear e finalizar os próprios pais caso eles se aproximem. Aí ele pede pro casal ficar na frente dele e fala que pode permitir que eles levem o Anshi pro hospital, desde que o Atrava se curve e implore para ele. E como não é idiota, o Atrava obviamente se prostra no chão e pede perdão, implorando que o cara os deixe levar o Anshi pro hospital. E o Pratap até concorda, contando que eles ofereçam a Arya. Isso deixa o casal desesperado, e o Atrava começa a oferecer tudo que tem pro Pratap, dizendo que o psicopata pode ficar com a casa, com o dinheiro e até com a conta full gemada que o Anshi tem no Frifas. No entanto, o Pratap apenas dá risada, chuta o Atrava e explica que ele já tem mais dinheiro do que eles imaginam. Aí vendo que a Bina está chorando um pouco, ele manda a mulher chorar ainda mais forte, mas como ela não obedece, o doente faz a Arya se estapear com muita força, para deixar a Bina bem desesperada. Por esse motivo, o Atrava grita e fala para ele parar de fazer isso com a Arya. Então o Pratap diz que a partir de agora, o cara vai ser o responsável por tudo que aconteceu com a menina e dá uma nova ordem para ela, dizendo pra coitada colocar sua música preferida e começar a dançar, algo que a Arya faz à mesma hora. Mas como não consegue ficar vendo isso, o Atrava sobe para ficar junto com o Anshi e chorar bastante enquanto a Bina fica vendo a Arya dançar. 3 horas depois, a bateria da caixa de som finalmente acaba e a Arya praticamente desaba morta de cansaço. E vendo isso, a Bina corre para ajudar e dar um pouco de água para a filha. No entanto, o Pratap fala para ela não fazer isso e subir para cuidar do Anshi. Só que como é uma mãe, a Bina obviamente não consegue ver a filha nessa situação e insiste que o cara deixe a menina beber um pouco d'água. Mas essa insistência acaba irritando o Pratap, que entrega a faca para Arya e decide tirar um cochilo, sendo que suas últimas ordens são para Arya finalizar a mãe caso ela continue ali depois de 10 segundos, e que se os pais dela tentarem se aproximar dele ou conversar com ela enquanto ele dorme, a jovem também precisa finalizá-los. Aí vendo que a filha realmente vai lhe atacar se ela ficar presa, a Bina engole o choro e sobe pro segundo andar, onde se escora no marido e pede para ele não deixar o Pratap levar a Arya embora. E ao saber que o Dodon está dormindo, o Atrava pega um taco e se prepara para ir acabar com o cara. A Bina até implora para ele desistir, já que a Arya recebeu a ordem de finalizá-los caso eles se aproximem. No entanto, o Atrava está decidido a aproveitar essa oportunidade e acabar com o psicopata para livrar a família desse mal. Só que no momento em que o Atrava desce as escadas, ele dá de cara com a Arya e a garota claramente está pronta para atacá-lo caso ele se aproxime. Só que por ele estar consciente, ela mexe a cabeça e urina nas próprias pernas para impedir que o pai se aproxime. E aí, percebendo que a menina realmente está sofrendo com as ordens que recebeu, o Atrava sobe e conta pra Bina o que aconteceu. Mas antes que possam sofrer com isso, eles percebem que o celular está carregado, mas que infelizmente não tem sinal de celular para pedir ajuda. Porém, antes que possam pensar sobre isso, o Pratap acorda e chama o casal pro andar de baixo. Porém, o Atrava fala que vai tentar conseguir sinal e diz pra Bina descer sozinha. Chegando lá embaixo, o Pratap menciona o que aconteceu com a Arya e manda a mulher pegar uma roupa pra filha. Mas como é uma grande vendedora, a Bina começa a discutir com o cara outra vez, insistindo que ele a deixe levar a Arya para tomar um banho antes de trocar as roupas. No entanto, o Pratap já está de saco cheio dessa mulher e decide dificultar a vida pra ela. Por isso, ele apenas manda a Arya tirar os shorts, deixando a Bina ainda mais desesperada, fazendo ela correr para parar a filha, o que termina mal, já que a Arya está preparada para atacar os pais caso eles se aproximem. E como nem mesmo isso faz a Bina parar de fazer pedidos, o Pratap apenas faz a garota tirar os shorts e avisa que ela vai ficar assim até a mulher trazer as roupas da filha. Aí, sabendo que o psicopata não vai mudar de ideia, a Bina corre pro quarto, pega os shorts e volta rapidamente depois de mandar o marido ficar ali em cima. Então ela ajuda a filha a se vestir e limpa o chão da sala. Bom, aqui o Atrava deve ter usado aquela tesoura para finalizar o cara antes que ele desse qualquer ordem, ou pelo menos machucado a traqueia dele com um soco, assim como eu já falei antes. E caso o Atrava não quisesse finalizar o psicopata, ele deveria pelo menos focar em impedir que ele desse ordens pra Arya. E para fazer isso, a melhor opção é atacar a traqueia, ou pelo menos deslocar o maxilar dele. Então digamos que naquela hora que ele bateu no cara, ele bateu fofo, né? Além disso, porque eles estão sofrendo tanto para lutar contra uma jovem pequena e magra. Essa garota tem uns 55 quilos, está super cansada depois de ter dançado por 3 horas consecutivas, e eles estão em 2. Era só a Bina usar todas as suas forças e segurar a menina. Aí dessa forma, o Atrava não teria problemas para acabar com o Pratap. Pra falar a verdade, não faz sentido nenhum eles ficarem tão travados assim, mesmo que não conseguissem impedir o Pratap de falar, e na minha opinião eles até conseguiriam. Ainda dava pra, em último caso, dar um tapão nos ouvidos da Arya pra ferrar os tímpanos dela. Assim ela pararia de ouvir as ordens, e o caminho até o feiticeiro ficaria livre. Fora isso, o Atrava poderia pegar o taco e atacar a mão que a garota está segurando a faca para desarmá-la. Seria bem mais eficaz, e depois eles poderiam
poderiam atacar o velho. Sim, eu sei que possivelmente quebraria a mão dela, mas a situação já está crítica o suficiente para eles tomarem medidas extremas. Mas caso eles queiram partir para outra ideia, a Bina poderia entrar no jogo do velho, e como a garota tinha feito xixi no meio da sala, ela poderia falar que a Arya devia tomar banho para não ficar fedendo por Pratap. Por mais nojento que seja falar algo assim, ela poderia acabar ganhando a simpatia do velho e entrar no jogo dele, fingindo que quer agradá-lo, já que o cara não tem empatia nenhuma pela família, então só resta tentar inflar o ego dele até o cara ficar vulnerável. Algum tempo depois, quando o Pratap está sozinho com a Arya, ele pergunta quando a garota acha que os pais dela vão concordar em entregá-la para ele, e a jovem responde que nunca. Por isso, o psicopata diz que está ficando sem tempo e que vai ter que começar o seu plano. Nesse momento, o casal desce as escadas, e o Pratap pergunta como está o Ansh. Só que ao saber que o menino está bem mal, ele ameaça pedir para a Arya finalizar o irmão, pois assim o Ansh não vai mais sofrer. Para piorar ainda mais, o Pratap fala que é um monstro e começa a provocar o casal, deixando os dois pais apavorados. Aí, para ser ainda mais sádico, ele dá 5 minutos para a família esconder o Ansh e fala que quando o tempo acabar, a Arya vai achar o menino e finalizá-lo. O Atrave fica completamente furioso com isso, porém a Bina mantém a cabeça no lugar e traz o cara de volta à realidade, falando que eles precisam esconder o Ansh o mais rápido possível. Chegando lá, eles pensam um pouco no que fazer e pegam o Ansh no colo. Alguns segundos depois, o Pratap avisa que o tempo está acabando, manda a Arya reunir toda a raiva que tem e enxergar o Ansh como seu maior inimigo. Então, depois que ela vira um Super Saiyajin, ele libera a garota e ela vai rapidamente até o segundo andar, onde encontra os pais trancando a porta do quarto. Vendo isso, ela manda o casal entregar a chave para poder entrar no quarto, porém o Atrava sai correndo pro banheiro e dá descarga na chave. Aí, ficando sem opções, a Arya começa a se jogar contra a porta e a chutá-la para ver se consegue arrombar. Mas como isso claramente iria machucar a jovem, os pais tentam impedir a filha e quase são atacados por ela. Por sorte, o Pratap aparece nesse momento para ver o que está acontecendo e descobre que o Atrava deu descarga na chave e manda o casal descer, ficando sozinho com a menina. O que o Pratap não sabia é que logo após descer, o casal conseguiu pegar o celular que estava na bolsa de viagem. Alguns minutos depois, a Arya consegue arrombar a porta do quarto usando um móvel e descobre que o Ansh não está lá. Por isso, o Pratap apenas manda ela procurar pela casa inteira e desce para conversar com as duas vítimas. O problema é que a Arya não consegue achar o irmão em nenhum lugar do segundo andar. Por isso, o Pratap apenas manda ela procurar pelo resto da casa, o que também não dá em nada. Por isso, o psicopata apenas diz para ela fazer o que quiser, desde que consiga achar o irmão e acabar com ele. E seguindo essa ordem, a Arya tenta interrogar a própria mãe para conseguir algumas respostas. Mas como a mulher tenta enrolar outra vez, a jovem apenas dá um chutão nela e esfaqueia a mão do Atrava, que tenta interferir. O pior de tudo isso é que como o Ansh tem alguns parafusos a menos, o idiota grita lá do telhado chamando pela mãe. E como finalmente encontrou o irmão, a Arya sobe correndo até lá. Os pais dela até tentam parar a garota, porém ela enfia a faca na coxa do Atrava, quebra o nariz da Bina com um chute e ainda por cima faz o pai bater com a cabeça no chão quando ele tenta segurá-la. E com um caminho livre, ela consegue pegar o Ansh e começa a bater a cabeça do coitado no chão. Por sorte, o Atrava age rápido e joga a menina para longe antes de abraçar o garoto. Só que tem aquele negócio, né? A Arya precisa acabar com o irmão de qualquer maneira. Por isso ela pega uma barra de ferro, bate no pai e sai correndo atrás do Ansh. E quando finalmente o alcança, a jovem simplesmente joga o garoto de cima da casa, deixando os pais dela totalmente em choque e muito tristes. Alguns minutos depois, enquanto o casal está chorando em cima do corpo do Ansh, o Atrava percebe que o menino ainda está vivo e fala isso bem alto, fazendo a Arya se lembrar da ordem e pegar um vaso de planta para terminar o serviço. Porém dessa vez, o Pratap impede que a menina faça isso e diz que se eles quiserem levar a criança para o hospital e salvá-la, tudo o que precisam fazer é oferecer a Arya para eles. Mas como eles tentam barganhar outra vez, o psicopata manda a Arya finalizar o irmão e retira a ordem bem em cima da hora, deixando claro que vai ser a última vez. Aí, percebendo que não tem mais como sair dessa e precisam salvar o Ansh o mais rápido possível, a Bina aceita entregar a filha pro invasor. Sabendo disso, o Pratap reúne os três e diz que os pais devem repetir tudo o que ele disser, e eles basicamente dizem que estão entregando a Arya pela eternidade. O que o psicopata não percebe é que enquanto fazem isso, o Atrava coloca o celular do Ansh no bolso da filha. Assim que o ritual termina, o maníaco deixa o casal pra trás e sai dali andando junto com a Arya, que está bem afetada e chorando muito. Logo em seguida, a Bina sai de carro para levar o Ansh até o hospital. Uma pena que no meio do caminho, ela acaba se distraindo com o próprio filho, o que faz ela bater o veículo. Já o Atrava, por outro lado, sem saber de nada disso, pega um celular e vai atrás da filha, rastreando o celular do Ansh, que ele colocou no bolso da garota. Ao mesmo tempo, o Pratap e a Arya chegam na casa do cara, que é praticamente um harém, onde tem dezenas de garotas que ele enfeitiçou e sequestrou. Ele fala que agora não é mais pra Arya pensar na antiga família, e que ela só precisava viver para servi-lo, juntamente com as outras jovens que ele sequestrou, e por esse motivo, o doidão faz um tipo de apresentação entre elas. Ok, aqui o casal teve uma oportunidade de ouro para acabar com o Pratap, pois logo
logo após esconderem o Anshi, eles deviam aproveitar o momento em que a Ari estava procurando o irmão e ir pra cima do velho, que ficou sozinho no primeiro andar. Mas sinceramente, esse casal parece ter algum desvio de inteligência e simplesmente não tem a habilidade de tomar decisões rápidas e óbvias. Afinal, está claro para qualquer um que a única forma de acabar com essa situação terrível é finalizando o Pratap. Era um 2x1, galera. Tudo que eles precisavam fazer era segurar o Pratap e impedir que ele desse ordens. Trabalhando certinho, eles poderiam amordaçar o cara e dar um jeito permanente nele, se é que vocês me entendem. E caramba, eu diria que esse desvio de inteligência é algo que está no sangue dessa família, porque exatamente o que esse menino idiota pensou que iria conseguir dando um grito desses? Afinal, tava na cara que a Ari estava tentando acabar com a vida dele. Depois, na parte do carro, galera, o certo mesmo era ter tentado passar o cinto no garoto, nem que fosse apenas no torso, para evitar que ele girasse dessa forma. E a Bina também precisaria cuidar com a direção, já que estava chovendo e ela estava numa rodovia. O mínimo que a mulher precisava ter era atenção no trânsito. Não me surpreenderia nada se os dois tivessem batido as botas no acidente. E considerando toda a burrice desses dois, o Atrava fez uma coisa inteligente aqui. Ele colocou o celular do garoto no bolso da Arya. Agora tudo que ele precisava fazer é chamar a polícia e dizer que a filha foi sequestrada e rastrear o aparelho. Com isso, eles poderiam muito bem ter levado o garoto juntos pro hospital, já que assim, um poderia focar na direção e o outro cuidando do moleque no banco de trás. E aí, chegando no hospital, era só explicar toda a situação e chamar a polícia, porque no estado atual do Atrava, vai ser difícil ele fazer algo contra o Pratap. Alguns minutos depois, o Atrava se aproxima da casa do Pratap e acaba sendo avistado por uma garota, que avisa o psicopata. Mas sem saber disso, o Atrava pula o muro e entra na propriedade pensando que vai pegar o cara de surpresa. Porém é ele que acaba se ferrando quando é encontrado pelas protetoras do Pratap e derrubado no chão. Nessa hora ele apanha bastante, leva mordidas e é quase finalizado. Por sorte, o Pratap aparece do nada e manda as meninas pararem com isso. Então ele faz as garotas arrastarem ele pra perto e pergunta pro piloto como ele conseguiu encontrar essa casa. No entanto, o Atrava não responde. Por isso, o psicopata manda todas suas vítimas se juntarem ali, principalmente a Arya. E assim que todas as garotas estão reunidas, ele chama a Arya pra frente e pergunta como o Atrava conseguiu achar esse lugar. E como não pode desobedecer, ela revela que o pai colocou um celular no bolso dela durante a despedida. Sabendo disso, ele manda a Arya destruir o telefone e começa a conversar com o Atrava, dizendo que qualquer um que entre na propriedade precisa ser finalizado brutalmente. E como nenhuma daquelas garotas se divertiu nos últimos dias, elas vão se entreter acabando com a vida dele. Ouvindo isso, o Atrava fala que sabe que vai morrer e faz um último desejo, pedindo que seja a Arya a pessoa que o finalize, algo com que o Pratap concorda. Mas assim que o psicopata vira as costas para ordenar as outras jovens a não encostarem no cara, o Atrava se levanta rapidamente e enfia um pedaço de uma tesoura em cada ouvido da Arya, para que ela não precisasse mais obedecer o cara. E com isso feito, ele também ataca o Pratap e faz ele bater a cabeça em uma pedra. Em seguida, ele arranca a língua do Pratap e basicamente acaba de uma vez por todas com o controle que o feiticeiro tem sobre as jovens. Aí ele arranca a tesoura dos ouvidos da filha e dá um abraço nela, e fala que agora o Pratap vai conhecer o diabo que tem dentro dele. 10 anos depois, vemos um homem assobiando e pegando um rato no meio do mato, e descobrimos que era justamente o Atrava. Então ele volta pra dentro e enche uma tigela com chá, pega uma banana e vai até o cativeiro em que o Pratap está sendo mantido todos esses anos. E aí ele entrega a tigela de chá e o rato pro psicopata comer, enquanto ele apenas observa tudo, comendo a bananinha e dando uma risada da situação, dizendo que agora ele é o diabo. Com isso feito, o Atrava apenas sai do quarto, enquanto o Pratap chora em agonia. Em seguida, o Atrava sobe até o segundo andar, dá uma olhada na foto da Bina e do Ansh e faz um carinho na Arya, que agora está parecendo uma boneca sem alma. E aí ele se afasta para pensar na vida miserável que está vivendo. Bom galera, ir sozinho pro covil do vilão foi uma burrice sem tamanho. Por muita sorte, o cara não foi finalizado assim que foi capturado. No fim, o plano do Atrava deu certo, mas com certeza as autoridades iriam investigar essa região, já que além da Arya, dezenas de mulheres estavam morando naquela casa e ficaram à deriva sem alguém para dar ordens para elas. E provavelmente o Atrava deve ter ido atrás de feiticeiros para acabar com esse feitiço que o Pratap colocou na garota. E se esse feitiço está continuando por tanto tempo, talvez o cara devesse considerar que se o Pratap ainda está vivo e ela está enfeitiçada, talvez tenha uma ligação, né? Então ao ficar torturando o velho por tanto tempo, talvez ele esteja torturando a própria filha de tabela. Mas passando para as notas, vamos começar pelas crianças. E bom, o Ansh só sofreu, né galera? Coitado do moleque. Depois da pancada na cabeça, nem tinha como considerá-lo para fazer alguma coisa. O guri só serviu de saco de pancadas do velho, e ainda incomodou bastante naquele começo com a bola. Ele ganhou uma nota 6. Já a Arya, bom, a garota não devia ter comido algo que um estranho deu pra ela, mesmo que os pais estivessem insistindo. Ela só deveria ter dado uma de adolescente e jogado na cara dos pais que eles estão forçando ela a fazer algo que não quer, dando um chilique e saído da mesa. Então ela ganhou uma nota 7. Agora passando pros verdadeiros imbecis da história, temos os pais da garota. A Bina até chegou a pensar algumas vezes. Ela ficou desconfiada do Pratap no restaurante e na casa, e chegou até mesmo a
falar do feitiço pro marido, mas faltou ela insistir por Atrava mandar o velho embora logo, pois a situação estava muito estranha, já que claramente o desconhecido tinha seguido eles até ali. Mas temos que lembrar que essa é a mulher que entrou na piscina com o celular e botou ele para carregar todo molhado, e que também dirigiu em alta velocidade sem olhar para frente, o que causou o acidente que finalizou ela e o filho. Então nota 5 para ela. Já o Atrava, o cara pagou de preocupado com segurança no começo, fazendo altas exigências para a filha, e só bastou um cara pagar um chá para ele que ele deixou o velho se aproximar da filha dele. E isso estava óbvio, né galera? O cara pediu para sentar do lado da filha dele logo no começo e só perguntou detalhes sobre a garota, ignorando completamente o Anchi. Para um pai preocupado, o Atrava tava cagando para a própria filha e ainda convidou um velho suspeito para dentro da casa dele. Para mim, colocar um estranho dentro de casa é uma loucura completa. No fim, fora o plano estúpido dele que funcionou por um milagre, ainda é capaz dele estar fazendo a filha sofrer, já que ele ficou torturando o cara e provavelmente manteve a filha sob o domínio do vilão por conta disso. Nota 4 pro cara. Agora falando do vilão, bom, esse cara aqui aproveitou muito da burrice e da hospitalidade da cultura, já que realmente existem pessoas que não são rudes com os hóspedes por lá, por mais que eles passem do limite. Mas digamos que ele expandiu muito o conceito de hóspede, né? Porque confiar tanto num estranho assim é loucura. Mas no fim, o ego gigante foi o que fez ele ser pego, já que o cara foi fazer um monólogo sobre o ataque e acabou sendo pego desprevenido. Ele vai tirar uma nota 8, afinal, tá na cara que ele fez esse mesmo teatro várias vezes e tudo tinha dado certo. Fala galera, esse foi como derrotar Vash. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você e sua família fosse caçado por um serial killer maluco, o que você faria para escapar? Quer dar uma olhada se essa família vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca confiar em estranhos, principalmente se eles te oferecerem comida.